Salmo capítulo 1, esse texto que tem por título Os Justos e os Ímpios. E eu quero chamar a atenção, e para início, como introdução, para a primeira palavra que nós encontramos neste Salmo, que é bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade. E aí eu começo perguntando algumas coisas para você que se encontra aqui neste local de culto, para você que se encontra no seu lar, não é? Você é alguém feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Mas deixa eu perguntar, você se considera uma pessoa só feliz ou uma pessoa feliz de verdade? E aí a pergunta, se você não se considera uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa feliz? E aí você quer ser uma pessoa apenas feliz ou uma pessoa feliz de verdade? Eu li a biografia de um homem chamado Horatio Spafford, um americano. Ele viveu no século XIX, viveu ali na cidade de Chicago. E a biografia deste homem conta que ele era um advogado, um empresário renomado, um homem muito rico, com muitas posses. Só que quando aconteceu no ano de 1871, o grande incêndio ali da cidade de Chicago, ele sofreu assim um baque muito grande em sua vida, em todas as suas posses. Ele perdeu quase todos os seus imóveis ali que ele tinha na cidade. Ele, assim, realmente enfrentou uma derrocada, quase ali, chegou realmente ao fim. E lembrando que, inclusive, há poucos meses atrás, ele já havia sofrido um grande golpe. Ele havia perdido ali o seu filhinho, seu único filho homem, de 4 anos de idade, o Horatio Júnior, veio a falecer, ao que tudo indica, por uma enfermidade fatal, acometida ali contra esta criança. E então, diante de tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Spafford, ele resolveu então recomeçar junto com a sua família, e ele resolveu então ir firmar residência na Europa. E então ele pegou a sua esposa, ele tinha 4 filhas, colocou-as ali dentro de um navio, devido a um trabalho que ele tinha para fazer ainda na cidade de Chicago. Ele então pediu para que a sua esposa e as 4 filhas seguissem de navio sozinhas ali para a Europa, e ele iria logo mais ali, para encontrar com elas. No meio do caminho, o navio em que a esposa dele estava juntamente com as suas 4 filhas, acabou colidindo com outra embarcação, e o navio veio então a afundar. E neste grande acidente que aconteceu, morreram as 4 filhas de Spafford. As 4 filhas dele vieram a falecer, ficando apenas a sua esposa viva. E ela então envia um telegrama para o seu marido, assim que ela chega em terra firme. E esse telegrama continha apenas uma frase. Era "Save alone", salva, porém sozinha. E isso veio assim como uma dor imensa no coração de Spafford. Ele sofreu bastante quanto a isto. Ele então pega uma embarcação, pega um novo navio para encontrar-se com a sua esposa ali na Europa. No meio do caminho, o capitão daquele navio, ele aponta exatamente para o local ali em alto mar, onde houve o acidente que matou as 4 filhas de Spafford. E a história conta que ali, mesmo estando com o seu coração totalmente dilacerado, sofrido, em meio a muitas dores, Spafford, ele veio a escrever uma poesia. E, basicamente, ele escreveu assim: "Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou." Você conhece a canção Sou Feliz? Foi composta exatamente neste momento de grande dor,
de grande sofrimento. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a história por trás deste hino, Sou Feliz. É uma história marcada, por uma dor profunda de um homem que basicamente havia perdido tudo e aos olhos da humanidade tinha todos os motivos do mundo para ser o homem mais infeliz da terra, mas ao contrário disto, é justamente aí, neste momento de dor profunda, que nasce esta letra, desta canção, e também o que torna esta canção ainda mais impactante. E o que impressiona aqui não é apenas o sofrimento ali, não é sofrido por Horácio, e tampouco por sua esposa a Ana, diante de tudo aquilo que eles perderam, mas sim a fé que é expressa por meio desta canção, a fé que é expressa por Spafford, em meio a esta canção, em meio a esta letra, é algo assim que nos impressiona bastante. Se você bem prestar atenção à letra desta canção, ele não nega a dor que ele sofreu, Ele, de fato, ali declara ali um momento de grande dor, um momento de grande perda, de grande sofrimento. Não é a atitude de um homem que estava ali enlouquecido pelo sofrimento e que não tinha mais noção, de suas perdas. Ao contrário disto, ele declara assim ali um momento de dor, de sofrimento, de perdas, mas ao contrário da infelicidade que poderia gerar no seu coração, ele afirma que apesar de todo o sofrimento, a sua alma estava em paz com Deus. Então, esse hino, ele se tornou, até os dias de hoje, em especial para aqueles que conhecem a história, se você não conhecia, passou a conhecer, e de repente essa canção ela ganha uma nova conotação, no nosso coração. Mas para aqueles que conhecem a história desta canção, ele se tornou um hino, de um testemunho muito poderoso e que, em especial, sempre é apontado três circunstâncias, em torno desta mensagem deste hino. A primeira delas é que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Então, nós não nos permitimos caminhar por vista, por aquilo que nós podemos ver. Então, a própria palavra do Senhor vai declarar isto, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por circunstâncias. Então, eu não me deixo abalar por aquilo que os meus olhos veem, e se a gente for abrir um pouco mais o leque, então eu não me deixo abalar por aquilo que me sobrevém, eu não me deixo abalar por aquilo que me acontece, eu não me deixo abalar nem pelas minhas perdas, nem pelos meus ganhos. Então eu vou caminhar por fé ainda assim, Então a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias. Então aquele compositor, ali o Horácio, quando ele então falou sobre esta verdade, eu sou feliz em Jesus, o meu Senhor, eu sou feliz, de verdade, apesar de todos os pesares, apesar de todas as circunstâncias, mesmo tendo perdido meu filhinho, mesmo tendo perdido todas as minhas posses, mesmo tendo perdido em um único dia as minhas 4 filhas, ainda assim ele declarou: eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Ele. E aqui a felicidade, eu julgo ser a felicidade real e a felicidade verdadeira, que mais uma vez, repito, não se deixa levar por circunstâncias. E aí quando eu pergunto mais uma vez: você é feliz de verdade? Você é feliz de verdade?
Você pode se considerar alguém feliz, porque você ri de boas piadas, você quando se reúne com seus amigos, você é o cara engraçado, você é alguém que quebra gelo e etc e tal. Mas é isto mesmo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em meio à paz mais doce que você pode gozar e em meio à dor mais profunda que você pode sentir, você de fato é feliz em Cristo Jesus. Então, a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Uma outra mensagem que é visto aqui neste hino é que a paz em Cristo, ela pode coexistir com a dor mais profunda. Então, eu não me deixo levar por vista, né, como o próprio Paulo disse, porque andamos por fé e não por vista, como o próprio profeta Abacuque também declarou, lá em Abacuque 3, versículo 17 e 18, né, ainda que a figueira não floresça, e eu enxergo a figueira não florescendo, ainda que não haja fruto na vide, e eu vejo que não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, numa situação muito difícil, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, a fé verdadeira não depende das circunstâncias. E, em segundo lugar, a paz em Cristo pode coexistir com a dor mais profunda. Então, nada mais salutar do que o próprio Jesus, né, ali chegando no momento de maior dor e desespero, ali junto aos seus discípulos, quando esses discípulos estavam ali acuados, escondidos, logo após a morte de Jesus Cristo, logo após a sua crucificação, logo após ali ele ser posto em um sepulcro, e já fazia então 3 dias, os discípulos estavam acuados, amedrontados, né, com medo inclusive de que eles mesmos fossem presos e até mortos, né, perseguidos. Jesus Cristo, quando se aproxima deles, a primeira palavra de Jesus para eles é: paz seja convosco. Então já é salutar esta palavra de Cristo. Em meio à dor profunda, ele ministra ali a paz ao coração dos seus discípulos. Então, a paz em Cristo pode sim coexistir em meio à dor profunda. Entenda que mesmo que Jesus Cristo tenha dito para os discípulos: a paz seja convosco, isso não eliminou a perseguição, isso não eliminou o problema, isso não eliminou de maneira alguma que os discípulos pudessem ainda padecer, e padeceram por amor a Cristo. Cada um dos apóstolos tiveram mortes terríveis, sofríveis, foram mártires ali em nome do Evangelho, mas eles tinham a paz de Cristo em meio a toda dor profunda. Como não se lembrar de Paulo e Silas, presos ali no cárcere inferior, e ali de repente, em meio às dores, estando ali totalmente esquecidos, enjaulados, no lugar totalmente insalubre, terrível, de ponta cabeça, nus, cheios de vergalhões nas costas, e a palavra declara que à meia-noite, então, em meio à dor profunda, esses homens oraram ao Senhor e louvaram ao seu santo nome. Quem faz isso, senão alguém que é feliz de verdade, né? Porque, de fato, a paz de Cristo pode coexistir com a dor mais profunda. Lembremos-nos das palavras do próprio Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo vocês terão paz, no mundo vocês viverão bem, no mundo vocês não terão problemas, mas ele garantiu: no mundo tereis aflições, mas ele também garantiu: tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Ânimo, se alegrem, fiquem felizes, mas não é como loucos, né? Fazendo de conta que a tabica não está sendo dada ali no nosso espinhaço, que o sangue não está batendo na canela. Nós não somos loucos, nós vemos que há dificuldades, que há problemas, mas há uma felicidade verdadeira pelo simples fato de que em Cristo essa paz
pode coexistir em meio à dor mais profunda. Então, nós não caminhamos por vista, não são as circunstâncias que vão delimitar a nossa felicidade real e verdadeira, nem tampouco a dor mais profunda. E nesta canção, Sou Feliz, o Horatio, ele deixa isso muito claro. E em terceiro e último lugar, aqui o que é apontado também como uma lição assim muito grande, né? Nesse testemunho deste homem, deste compositor desta canção, né? Da letra dessa canção, é que a esperança eterna, ela sustenta o crente mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando tudo parece perdido. E eu gostei muito, né, desta expressão, desta frase, porque quando eu a li pela primeira vez, né, a esperança eterna, ela sustenta o crente, mesmo quando tudo parece perdido. E eu me pus a refletir, principalmente nesses últimos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo sendo crente em Cristo Jesus, de vez em quando, se não sempre, a gente precisa se desnudar de alguns clichês que muitas vezes nos dominam e criam em nós uma ditadura no nosso íntimo que é contrário à nossa própria experiência de vida. Que para mim a Bíblia, de forma alguma, nos ensina isto. Mas é a vida. Então a vida vai ensinar que crente não sofre, que crente não padece, que crente não pode declarar isso nem aquilo outro. Aí vive, muitas vezes, uma hipocrisia que gera doenças, inclusive psicológicas. Pessoas que estão enxergando o azul, mas são obrigadas já a dizer que está vermelho. E aí quando eu li isso, a esperança eterna sustenta o crente, mesmo quando tudo parece perdido, na hora assim eu pensei, e aí tem momentos que tudo não parece, mas está perdido mesmo. Está perdido mesmo. Difícil, não é difícil. Em meio a todas as lutas, tribulações do dia a dia, e olhando para a própria palavra, nós vamos ver homens de Deus passando por tais coisas, né? Por tais momentos. Eu acredito que se Jesus jamais tivesse dito, e olha que ele estava ali já declarando um salmo, né? Ele estava declarando ali um salmo, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Eu acredito, se Jesus nunca tivesse dito isto, e não fosse um versículo bíblico, e você me visse num momento de grande sofrimento dizer, Deus meu, por que o Senhor me deixou? Você diz, bate na tua boca, não blasfema, olha o absurdo, creia em Deus. E Jesus lá, irmãos, desnudado de toda hipocrisia, Deus meu, por que me desamparastes? Então quando eu li isto aqui, eu disse, realmente parece, às vezes parece que tudo está perdido. Então, mas a esperança eterna sustenta o crente, mesmo nesses momentos mais difíceis. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz, e por isso estou sofrendo estas coisas, disse Paulo. Todavia, segundo ele, né, eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Era o que sustentava Paulo. Ele sabia pelo que ele estava passando. Ele declarava o seu sofrimento. Ele não maquiava. Ele chegou a dizer, inclusive, para uma determinada igreja, que sofreu muito mais do que qualquer membro daquela igreja. E ele chega a listar todo o seu sofrimento, né? Naufrágios, lutas, aperreios, prisões. Ele chega a listar todas as coisas. Todas as coisas. Esse Paulo, ele vem e diz, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. A esperança eterna sustenta o crente, mesmo quando tudo parece perdido. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas. E entendemos aqui que todas as coisas é tudo mesmo, né? Tudo aquilo que me vem de positivo, tudo aquilo que me vem de ganho, tudo aquilo que eu conquisto, tudo aquilo que pode ser relacionado à felicidade desta vida, à conquista desta vida, mas também a tudo aquilo que pode representar todas as perdas, todas as dores, todas as tribulações. Então, todas as coisas cooperam. Então, eu tenho um filho e é herança do Senhor, todas as coisas cooperam. Eu perco este mesmo filho, ele sofre um acidente, ele passa por uma grande enfermidade, e eu estou lá velando o corpinho do meu filho. Todas essas coisas também cooperam? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo uma versão bíblica, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5 diz: e não somente isto, mas também, disse Paulo, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência a esperança. Quem aqui quer ter esperança verdadeira? Você quer ser uma pessoa esperançosa? Pois você só vai ter esperança se viver experiência. E você só vai ter experiência se viver perseverança. E você só vai ter perseverança se passar pelo quê? Tribulação. 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 Ora, Paulo ainda conclui, a esperança essa, ela não confunde. Ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pronto, e é aqui então que eu entro no Salmo 1, no capítulo 1. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O tema do sermão desta noite é seja feliz de verdade. Não é apenas seja feliz, mas é sim, seja feliz de verdade. Feliz de verdade. Eu perguntei, você é feliz? Você é apenas feliz ou você é feliz de verdade? Você quer ser apenas feliz ou você quer ser uma pessoa feliz de verdade? Você liga a televisão, você caminha nesta vida, você encontra com amigos, você vai encontrar muitas pessoas felizes. Eu amo conviver com pessoas felizes, amo. Pessoas que são engraçadas, pessoas que contam piada, pessoas que contam causos. Eu amo. Eu tenho livros em casa de historietas, apenas de ilustração de púlpito, contados por pastores que são engraçados. Eu amo. É muito gostoso assistir um bom programa de comédia. Eu sou um cara muito nostálgico. Eu entro no YouTube, eu fico colocando os comediantes das antigas. E eu fico rindo ali. A Jane às vezes fica lá do meu lado, a gente fica rindo. Eu amo sentar com Jane. E de vez em quando a gente ganha um tempo, a gente não perde um tempo, a gente ganha um tempo junto. E às vezes a gente diz, não, Jane, vamos parar. Que a gente começa a ver meme na internet e aí a gente começa a rir. Vai rindo e vai rindo. Tem hora que a gente não se aguenta mais. É muito bom conviver com pessoas felizes. Mas não é esse tipo de felicidade. Eu quero falar sobre uma felicidade que é verdadeira. Esta felicidade que ela permanece, ela é, apesar de todas as circunstâncias. Como foi na vida do Horácio, quando ele então escreveu, né? Se paz a mais doce me deres a gozar, ou seja, se eu estou no momento bom, saúde plena, se eu estou feliz, alegre, satisfeito, se eu conquistei, se eu alcancei, se eu estou alimentado, se há saúde na minha casa, aí ele, se dor, a mais forte eu senti, eu sofrer. No caso dele, um filhinho que veio a morrer com 4 anos de idade, logo depois a perda, né, de todas as suas posses imobiliárias, do dia para a noite, este homem perdendo quase tudo o que tinha, e depois a perda das suas 4 filhas.
em um único momento. Então, se dor, a mais forte sofrer, ou seja o que for. Ele estende, né? Ou seja o que for. Aí ele olha para o Senhor e diz: olha, tu me fazes saber, Senhor. Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aqui não era um homem gargalhando. Não era um homem achando graça naquele momento. Ah, foi aqui que minhas filhas morreram? E ele se segurando porque ele estava sorrindo muito. Não. Não é a felicidade do palhaço. Conhece a máxima? Os mais depressivos homens que existem, muitas vezes vestem máscaras de palhaço, fazem os outros sorrir. O alto índice de pessoas que trabalham com humor, mas vivem na terapia, porque a realidade é outra no seu íntimo. Não, este homem não estava ali sorrindo, se acabando de rir, mas havia uma felicidade real e verdadeira nele. Ele declara: eu sou feliz, mas não sou feliz porque eu estou só, porque eu posso, porque eu sou o cara. Eu sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus. E eu amo quando ele diz: eu sou feliz com Jesus. Aí ele declara: meu Senhor. E como eu disse, então, por trás dessa história de grande sofrimento, né, deste hino, vieram essas três mensagens, né, que rodeiam este hino. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, a paz em Cristo pode coexistir com a dor mais profunda, a esperança eterna sustenta o crente mesmo quando tudo parece perdido. Mas, como eu disse, Romanos 5, capítulo 3, versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E é aqui que entra então o Salmo 1. Eu vou pedir que você volte para mim, comigo ali para o Salmo capítulo 1, e vamos analisar um pouquinho. Porque você talvez esteja perguntando: ó, pastor, eu quero ser feliz de verdade, eu quero esta felicidade real e verdadeira para mim, eu quero isto, mas como conseguir isto? Existe algo que eu possa fazer para conquistar essa felicidade verdadeira? Sim, existe. Existe algo, sim, que você pode fazer, não é? E essa deixa de Romanos aponta para isto, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai derramar isso no seu coração. O Salmo 1, se você bem prestar atenção, é um salmo aqui de 6 versículos. É um salmo curto, muito conhecido por aqueles que já seguem a Jesus, é um dos salmos mais conhecidos que existem, e é um salmo que ele apresenta um ponto e um contraponto. Ele é muito simples. Ele apresenta um ponto e um contraponto. Qual é o contraponto do Salmo capítulo 1? O contraponto é o versículo 4 até o versículo 6, que diz assim: os ímpios não são assim. Não são assim como ele relacionou antes, tá bom? Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é o contraponto. Este é o contraponto. Aqueles que não são aquilo que o salmista falou até aqui, e o que o salmista apenas apresentou até aqui, são as pessoas que são felizes de verdade. Então, quem não é feliz de verdade? São os ímpios. Os ímpios não são assim. E ele aqui faz uma analogia, né? Um pequeno simbolismo, porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Então, o ímpio, ele não tem firmeza, ele não tem segurança, ele não tem constância, ele não é constante, não é? É alguém que vive momentos esporádicos de felicidade na sua vida. São momentos esporádicos. Nós vivemos também momentos de alegria esporádicos? Claro que sim. Claro que sim. Vivemos momentos esporádicos de alegria, de riso, para deixar mais claro, né, de riso, como também vivemos momentos esporádicos de choro. E olha que talvez os momentos esporádicos de choro esteja cada dia mais ficando menos esporádicos do que o de riso, né? Muitas vezes há muito mais razão para nós chorarmos nos dias atuais do que do próprio riso.
É muita dor, é muito sofrimento, né? Muita tribulação que hoje um homem do presente século, ele passa. Então aqui ele apresenta este contraponto, né? O versículo 4 até o versículo 6. Qual é o ponto? O ponto é o versículo 1 até o versículo de número 3. E ele começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade. E você vai ver que a verdadeira felicidade para o salmista, e aí nós vamos ver que isso vai ter eco nas palavras do próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 5, quando ele vai trazer as bem-aventuranças, por exemplo, né, ele faz eco e muito com esse texto. Então aqui, para este homem, um ser feliz de verdade não é alguém de riso frouxo, não é alguém que não sofre, que não padece, mas ele vai dizer, bem-aventurado, feliz de verdade, o homem, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. Então você quer ser feliz de verdade? Então você precisa se desatrelar do conselho dos ímpios. E ele começa aqui dizendo, primeiro, não anda. Ó, feliz de verdade é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda, ok? Aí ele vai dizer em segundo lugar, não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro o cara andou. Ele andou é aquela coisa, está se achegando, está andando. Ele andou, aí de repente ele fez o que? Ele se deteve. Ele parou, fixou ali suas estacas, fixou ali a sua moradia, a sua tenda, justamente entre os ímpios, entre os pecadores. Ímpio e pecador aqui são aqueles contrários, né, ali ao Deus Todo-Poderoso, a palavra do Senhor. E em terceiro lugar ele vai dizer, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então para esse salmista, o homem que é feliz de verdade, este é feliz de verdade, não é porque tem um riso frouxo, não é porque ache graça das tribulações da vida, das dores que lhe sobrevêm, das perdas que ele sofre, não é aquele cara que diz, manda mais, Senhor, está aqui, estou sofrendo. Isso é um louco, isso é um doido. Aquele cara que diz assim, obrigado, Senhor, pelas perdas, isso é um louco, isso é um doido. Mas em meio às dores, mesmo que não haja um riso frouxo, em meio às dores, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que ele está falando aqui de relacionamento. Para você ser feliz de verdade, você e eu precisamos ter muito cuidado no meio em que nós andamos. Ou no meio em que você mais anda, com as pessoas que você caminha, não é? Tem um ditado, né, popular, me dizes com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Talvez seja pesado demais. Eu prefiro ficar com a palavra. A palavra diz que as más companhias corrompem. O quê? O quê, irmãos? Começa a ver, crente que começa a faltar na igreja, está vivendo em má companhia. Crente que começa a faltar na igreja, sem motivo lógico, pode ver, está em má companhia. Está em má companhia. Não sou eu que digo. Porque vir para a igreja é um bom costume, irmãos. O que você acha? O que você acha? É um bom costume vir para a igreja? É uma coisa boa? Vale a pena? Quando alguém começa a andar em má companhia, quando começa primeiro a andar, começa andando. Não, eu confio no meu taco. Começa andando. Aí depois faz o quê? Se detém. Começa a parar. Depois faz o quê? Se assenta. Meu pastor José João, da década de 70, eu era menino, pequeno, na igreja, por volta dos meus 6, 7 anos de idade. Eu lembro, ele repetia muito uma frase: você não pode impedir um passarinho pousar na sua cabeça. Você não pode impedir. Mas você pode impedir dele fazer o quê? Nenhum. Ele pousar eu não posso impedir não. Mas dele fazer nenhum eu posso impedir. Uma coisa é eu me ver ali chegando.
outra coisa é eu me deter, outra coisa é eu me assentar. Segundo o salmista, quem age assim são os ímpios. Porque quem é feliz de verdade, bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer ser feliz de verdade? Aí tem o que você fazer. Há o que você fazer. Quem tem sido os seus conselheiros? Quem tem sido as pessoas que mais têm te cercado? Você de repente está ouvindo uma palavra desta agora e está até se sentindo bem, e está sendo esclarecido de algumas coisas. Se aproxima, se aproxega, vem conversar um pouco mais, se una e se aproxime de outras pessoas que pensam assim, que são felizes de verdade, que temem a Deus. Esses são felizes de verdade. Feliz de verdade, o salmista vai dizer ainda no versículo 2, e aqui em segundo lugar, ele fala: antes, o seu prazer. O prazer de quem? Do bem-aventurado, daquele que é feliz de verdade. Está aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita o quê? De vez em quando? Uma vez só. É isso, uma vez só. Uma vez por semana. 2 vezes? 3. Não, segundo ele, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem ou a mulher que é feliz de verdade tem a palavra do Senhor como cerne, como manual, como direcionamento. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros apontem, não importa a opinião alheia de quem quer que seja, se esta opinião é contrária à palavra de Deus, para o que é feliz de verdade, para ele não é levado em consideração. Por quê? Porque ele não é como a palha. Ele não é como a palha. Ele não se dispersa. Não vem um vento e sopra e sumiu. Não. Ele não é palha. Ele é bem-aventurado. E por ser bem-aventurado, ele tem um prazer na vida. E aqui, esse um prazer, coloque em primeira instância. É o maior de todos, porque obviamente há outros prazeres. Há o prazer de estar em família, há o prazer de estar com a esposa, há o prazer de estar com os filhos, há o prazer de fazer um trabalho bem feito, há um prazer de ir para uma praia, há um prazer de ir para um shopping, há o prazer de gastar dinheiro, de ganhar dinheiro, há um prazer. Mas aqui em primeira instância, o seu prazer está na lei do Senhor. Quem é este homem? Ele é feliz de verdade. Feliz de verdade. Por que você acha que Paulo cantou à meia-noite com Silas? Ele cantou porque era louco, orou porque era louco? Por que você acha que os discípulos, quando levaram uma pisa, uma surra, e foram expulsos de uma determinada cidade, e com o seguinte direcionamento: não voltem mais aqui. Se vocês voltarem, foram apedrejados, surrados. Se vocês voltarem aqui, olha, vai ser pior para vocês. Diz a palavra que eles lá do lado fora da cidade se levantaram, depois de levar uma surra, um apedrejamento, sacudiram a poeira, tinha um caminho na frente e a cidade atrás. Foi o que eles fizeram? Voltaram para a cidade para pregar o evangelho. Por que eles fizeram isso? Porque gostavam de apanhar? São masoquistas? Não, porque eles tinham um prazer, e o prazer deles estava na lei do Senhor. Se a palavra direcionava: ide, vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês estarão preparados para morrer em meu nome. Amarteou, não é? Testemunho, vocês estarão prontos para se transformarem em mártires em meu nome, a ponto de eles dizerem: quem somos nós? Não somos dignos
de sofrer por este evangelho. E sofrendo, esses homens eram felizes de verdade. E em terceiro e último lugar, segundo o Salmo 1, nesse ponto, apontando para o contraponto, o versículo 3, ele é como árvore. Ele quem? O bem-aventurado, o feliz de verdade. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí percebo, 4, os ímpios não são assim, é o contraponto. Mas o feliz de verdade, ele é como uma árvore, ele é uma árvore, ele não é palha seca. Quem é como palha seca? Os ímpios são palha seca, vem o vento e dispersa. O feliz de verdade é o quê? Ele é uma árvore, mas ele não é só uma árvore, ele está plantado no lugarzinho certo, estratégico, junto ao quê? A corrente de águas. Por isso que eu digo, você precisa de uma igreja. Eu sei, você foi muito machucado por uma igreja. Eu sei, são tantos os comerciais e o marketing negativo que hoje a igreja do Senhor Jesus sofre por causa de alguns. Mas eu digo para você, como disse um determinado apóstolo, vem ver, vem ser plantado junto às águas. Você precisa firmar as suas raízes, você precisa estar ali junto, de um lugar onde suas raízes possam se aprofundar, onde haja águas para ali trazer os nutrientes necessários para você, árvore, para você, homem, bem-aventurado. Bem-aventurado de verdade, ou feliz de verdade, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se isso não é felicidade verdadeira, eu já não sei o que é. Eu creio então que tanto o Horácio, que compôs aquele hino Sou Feliz, tão conhecido em um momento de tanta dor, de tanta tribulação, como também todos os testemunhos que nós podemos ouvir e ler aqui na palavra do nosso Deus, de homens que padeceram, que sofreram, mas apesar de todos os pesares, se mantiveram ali fiéis ao Senhor, o foram, porque foram bem-aventurados, felizes de verdade, assim como eu, assim como nós, assim como você também o pode ser. Você é feliz de verdade? Você gostaria de ser feliz? Você quer ser apenas feliz nesta vida? Ou você está cansado desta vida? Então você quer ser bem-aventurado? Então vem para Jesus. Como eu disse, Romanos 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo fazer a obra no teu coração e tome essas atitudes na sua vida, seja contrário ali ao posicionamento dos ímpios e haja como bem-aventurado, como aquela pessoa que é feliz de verdade. Que o Senhor, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações.